Olá, sejam bem-vindos a mais um Era Só Isto. Antes de mais, já sabem, ali, ah, subscrevam o canal, cliquem no sininho, partilhem, comentem, façam-nos nesta primeira etapa chegar, ajudem-nos a chegar aos 1000 subscritores, já sabem. Só quando tivermos 1000 subscritores é que seremos considerados um verdadeiros podcasters, ou pelo menos aprendizes de podcasters. Lá passou mais uma jornada e, como não podia deixar de ser, casos não faltaram. E houve também casos para aqueles novos arautos da verdade desportiva. Aqueles da verdade desportiva que não querem o VAR, aqueles que querem o regresso dos anos 80 e 90 e a verdade desportiva de então. Tivemos lances e situações curiosas em vários jogos. Por exemplo, houve polémica no lance do primeiro penalti a favor, ou no lance do penalti a favor do Benfica. Logo se levantaram algumas vozes. Eu confesso que na altura fiquei também um pouco indeciso, porque de facto o jogador do Gil está de costas, mas lembrei-me também de um outro lance que aqui há umas jornadas também ocorreu, em que o António Silva também estava de costas e a bola bateu-lhe e o árbitro marcou grande penalidade. De qualquer das formas, as vestais ofendidas, os tais defensores da verdade desportiva, podem ficar sossegados, porque se naquele lance até era passível de haver alguma dúvida, no mesmo lance, logo na jogada a seguir, não haveria dúvidas nenhumas. Ou seja, é quase em que na mesma jogada há dois penaltis. O Otamendi, depois na sequência do cruzamento, o Otamendi é claramente agarrado. Portanto, por aí não houve funfuns na gaitinhas. Houve funfuns e gaitinhas pela discrepância, pela dualidade de critérios. Odisseias Vlachodimos viu o amarelo, e bem, porque estava a demorar tempo, mas depois, no jogo do Dragão, o guarda-redes do Porto também estava a demorar tempo e aí não houve cartão amarelo. De resto, nesse jogo não deixou de haver também alguns lances curiosos. Desde o princípio da minha vida ligada ao futebol, que eu sempre ouvi dizer, quando o árbitro mata as jogadas ao meio campo, o caldo está entornado. E o que é certo é que não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram umas 6 ou 7 jogadas que, quando o Boa Vista ia partir e ganhava lances divididos no meio campo, o árbitro apitava sempre e marcava falta ao contrário. Há mesmo aquele lance no final, mesmo no final do jogo, em que a equipa do Boa Vista estava já com perigo na área e o árbitro acaba com o jogo. Sobre esse lance já lá vamos, porque temos um vídeo curioso do Pedro Henriques, mas já lá vamos. Antes disso, quero falar daquele penalti. Bom, já não falo dos jogadores do clube que agora quer a verdade desportiva, a atirarem-se para o chão por tudo e por nada. Há uma imagem caricata que eu não consegui sacar da net, mas em que está tudo à espera de um livro e há um jogador do Porto que se atira para o chão, queixando-se que foi agredido por um jogador do Boa Vista que já tinha o amarelo. Vá lá que o árbitro não foi na conversa, também era melhor, por exemplo, que não tivesse expulso o Marcano naquele lance. Também era melhor. Mas teve também um lance em que há um pisão claro em cima de um jogador do Boa Vista e nem amarelo. Siga que a Força Aérea vem a seguir. A Marinha pode ir à frente. Há situações curiosas e aquela que eu também queria falar é no lance que dá a grande penalidade para que os arautos da verdade desportiva tivessem marcado o golo. Eu não tenho dúvidas.
que é penalti, não tenho dúvidas. O André Franco leva um pontapé na perna do Mangas. Só que há coisas do demónio, o capeta, o chifrudo, tem coisas fantásticas. Não foi para o campeonato português, foi para a Champions. Há um lance igualzinho entre o Bastoni e o Gonçalo Ramos. E os comentadeiros, ou como eu costumo dizer, os paineleiros de alguns painéis de debates das televisões em Portugal, e aqui consegue-se perceber quem são os avançados e quem não são, aqui consegue-se perceber quem é que efetivamente tem cartilha e quem é que não tem, aqui consegue-se perceber quem é que é avançado e quem é que não é. É porque temos aqui a fotografia, o lance é igual. Num canal de televisão, quando ocorre o lance do Benfica, não senhora, aquilo não há nada. E noutro canal de televisão o lance é igual, mas já é grande penalidade. Portanto, é para perceberem que quando surgem essas vozes a dizer que não querem o VAR, nós temos, acima de tudo, que estar unidos na luta efetivamente pela verdade desportiva. Seja a favor do nosso clube, seja contra o nosso clube. Eu, por mais do que uma vez, ainda agora tive aí algumas discussões que começaram a vir de sola para cima, mas isto é como tudo. Eu também levanto a sola em função da sola que me levantam a mim. Há aí uns frames que são tirados e que eu tenho algumas dúvidas acerca de foras de jogo. Uma coisa eu notei no jogo do Benfica em Barcelos é que, contrariamente ao que vem no protocolo, em que o árbitro tem que deixar seguir, ou melhor, o auxiliar tem que deixar seguir a jogada até ao fim, e se depois acha que houve irregularidade, nomeadamente fora de jogo, no finalizar da jogada, e se esta der em golo ou num livre a favor ou um pontapé de canto, aí se levanta a bandeirola. E só nessa altura é que depois o árbitro ou analisa ou espera pela indicação do VAR. E no jogo de Barcelos houve 2 ou 3 lances em que o Benfica está a atacar e imediatamente o auxiliar levanta a bandeirola e o árbitro para o jogo. Portanto, isto é claramente contra aquilo que vem no protocolo do VAR. E são estas pequenas nuances, são estes pequenos, como direi, estes pequenos vícios antigos que estão ainda muito enraizados e que só se perderão, por certo, daqui a 2 ou 3 gerações, pelo menos quando acabar uma certa estirpe de dirigentes que ainda estão, tal como o carunço, aqueles vírus que purulentos que ainda estão a conspurcar o futebol em Portugal. Por isso, volto a dizer, quando se fala em que acabar com o VAR, não. Porque acabar com o VAR só interessa àqueles que efetivamente não querem a verdade desportiva. Porque, mal por mal, reitero o que eu já disse, é preferível o VAR com erros do que a verdade desportiva que existia nos anos 80 e 90 sem VAR. Isso é que era a verdade desportiva. Mas, voltando agora ao tal lance e às tais declarações do Pedro Henriques, talvez não seja mal pensado ouvirmos mesmo as declarações do Pedro Henriques sobre aquele lance. Ele diz mesmo que há ali o lance, e eu digo qual é, no final do jogo, em que o árbitro, numa situação de perigo, o árbitro apita para acabar o jogo quando o Boa Vista estava em vantagem numérica já à entrada da grande área do Porto. Ouçam o que diz o Pedro Henriques. 5 paragens, portanto, para fazer as substituições. Se multiplicarem os 5 por 45 dá 3 minutos e 45, o que dá exatamente os 4 minutos. E depois houve uma expulsão
que demorou 1 minuto e meio a sair do terreno de jogo, e depois houve mais uma assistência. Portanto, se fizermos as contas, este jogo no mínimo devia ter 6 minutos, que eu acho que era o ideal. Iria bater nos 6 minutos. Mas independente disso, que o árbitro entende que é aos 4 minutos, se repararem, o árbitro não termina o jogo, como se diz, quando a bola foi rematada e foi defendida para canto. Não. O árbitro termina o jogo quando o jogador do Boa Vista vai com a bola e está a 2 traços, portanto a cerca de 15 metros de entrada na área. O árbitro puxa o apito à boca e dá o primeiro apito ao minuto, passados os 4 minutos, portanto 45 mais 4, dá o primeiro apito aos 4 mais 3 segundos e termina o terceiro. Os árbitros apitam 3 vezes, piu, e o terceiro aos 3 mais 6, aos 4 mais 6. Isto é inconcebível, que se ainda fosse depois do remate, da bola ir para canto, e o árbitro entender que como vai para canto não quer deixar marcar o canto, o que eu, no meu ponto de vista, em termos de sensibilidade, é um erro, porque há uma equipa que está a jogar com mais um e está a perder, por um. Eu não consigo conceber que se termine os jogos nestas circunstâncias, mas mesmo que o árbitro quisesse pelo menos deixar, agora ele nem sequer, repara, ele ou matava a jogada cá atrás, ou então mata quando o jogador do Boa Vista vai entrar na área e está a 2 traços. Isto é inconcebível. E, portanto, não consigo compreender esta atitude. Que é sério. Eu sei, para mim, eu tenho um motivo e a razão porque o árbitro faz isto. Não vou dizer publicamente. Ele sabe porque é que o árbitro acabou com o jogo naquela altura. Eu só desconfio. De resto, eu próprio ouvi na Rádio Observador, onde o Pedro Henriques é comentador também dos jogos, ele dizer num dos jogos do Porto em que nem todos os árbitros, foi um lance que tinha falado com um árbitro num lance qualquer que tinha havido num jogo do Porto, e que ele tinha falado com o árbitro depois disso, e que o árbitro disse: mas olha lá, mas tu és maluco, mas eu ia marcar essa falta, não sei o quê. Portanto, toda a gente sabe que sempre existiu pressão. Que o diga, por exemplo, a face direita do Carlos Valente, naquele célebre jogo em que o Benfica ganhou por 2-0 nas Antas, com 2 gols do César Brito, onde ele tive que sair de lá, curiosamente, estava a fazer o relato do jogo, e tive que sair de lá escoltado pela polícia. A memória, e posso-vos dizer que desde aí nunca mais meti os pés no estádio do Porto. Nem, se Deus quiser, nem nunca mais vou meter. Fiz uma promessa. Desde esse dia, nunca mais meti os pés no estádio do Porto para trabalhar. E não voltarei a meter, acreditem no que eu vos digo. Portanto, a situação aqui é a seguinte: seria interessante o Pedro Henriques dizer, ele até é militar, é bravo, valente e de cabelos ao vento, portanto, ele poderia dizer, todos nós desconfiamos porque são as pressões que continuam a existir. E é isso que é preciso estar atento até ao fim. O Benfica até pode perder o campeonato. Eu não sou daqueles que dizem que o meu clube, o que interessa é ganhar, nem que seja com um gol com a mão fora de jogo, já 10 minutos depois da hora. Não. A verdade desportiva é para ser igual para todos. É a verdade. Há erros? Mas há erros e erros. E eu, muito honestamente, eu pessoalmente prefiro que o meu clube perca, mas perca de uma forma legal, do que ganhe a cometer os mesmos pecados de muitos dos títulos que outros conseguiram ganhar. Portanto, é preciso estar atento a estes jogos que faltam. Faltam agora 1, 2, 3, 4. Faltam 4 jogos. E nestes jogos é preciso perceber quem são os homens do apito que vão lá para dentro, e é preciso dar condições para que efetivamente a verdade desportiva impere, seja contra quem for, seja a favor de quem for. Mas há aqui já um detalhe que é importante: não entrem nas ondas de acabar com o VAR. Não. Há é que responsabilizar os artistas do VAR que também lá estão, porque todos são passíveis de erro, mas é não sermos comidos por parvos. E pronto, subscrevam o canal, cliquem no sininho,
partilhem este vídeo, partilhem o canal e façam-nos chegar aos 1000 subscritores. É a primeira etapa para sermos considerados um podcast, ou para sermos considerados podcasters entre podcasters. Era só isto.